Olá para você, amante da arte e da cultura, seja você mirassolense ou não. Estamos começando mais uma entrevista aqui do nosso projetinho aprovado pela Prefeitura de Mirassol através da Lei Paulo Gustavo, Bastidores e Histórias do Cenário Cultural, Vozes de Mirassol. Nossa primeira entrevista foi com o senhor André Cabral, da banda Bad Faith, mas não foi só uma mente pensante que começou essa banda. Ao meu lado está o senhor José Guilherme. E aí? Como está o nosso querido historiador? Eu tô com vergonha. Não fique envergonhado que a gente vai desenrolar. Esse é o primeiro podcast? Não é o primeiro que eu sei. Não é o primeiro, né? Mas essa figura sua aqui na frente deixa a gente meio atordoado, né? Ah, que isso, meu querido. Amigos. Vamos lá. Senhor José Guilherme, você, galera, te conhece aí como o Bode, baixista da Bad Faith, mas quais são as outras funções que você desenvolve? Na verdade, minha atividade principal, eu sou professor de História, de Filosofia e Sociologia, já fazem aí já 12 anos, e o pessoal também pode conhecer no FIFA como Bender Alberto 777, terror dos argentinos. Terror dos boludos. Exatamente. Beleza. Senhor José Guilherme, você é um grande baixista, sofre aí para tirar as suas músicas, aquela tendinite no bracinho. Quando foi na sua juventude como um pequeno José Guilherme, o pequeno Gui, né, Isso. como sua família lhe chama, que você falou, cara, gostei do que esse cara tá fazendo aqui, quero ser um músico, quero ser um baixista. Quando que deu esse twin que você falou, é isso que eu quero para minha vida? Então, a minha formação musical, né, vem muito dos meus amigos. Eu estudei, no primeiro momento, no Tufimad, e aí na minha rua tinha um pessoal que tinha uma banda, eram gêmeos, o Pieter e o Rafael, depois eles montaram até uma dupla sertaneja, e o Rafael, ele era baixista. Não, o Pieter era baixista, eles eram gêmeos, né, a gente confunde. E aí, eu achei massa, assim, eu achei o som bacana, e as primeiras bandas de rock que eu ouvia, assim, com consciência, né, porque a minha mãe ouvia Queen em casa, limpando a casa, ela tinha um CD chamado Pop Cine Pop, que era de músicas de filmes, assim, mas eu não tinha consciência do que era aquilo, né, mas as primeiras bandas que eu ouvi, o baixo era muito marcante, que era o Guns e o Red Hot, né, e aí, já no ensino médio, eu fiz novas amizades, um dos meus melhores amigos hoje, o Guilherme Mantovan, o Guma, baixista assim excelente, maravilhoso, e ele me apresentou assim o instrumento de vez. Ele falou, cara, acho que seria massa você tocar, e me chamou mais a atenção do que a guitarra, por incrível que pareça, né? Eu acho, né, ainda algo mais profundo, mais denso, mais intimista. E aí falei, cara, eu acho que é isso aí mesmo que eu quero, né? Acho que é o contrabaixo, que é o meu instrumento de coração. Qual que foi o baixista que você viu e você falou, eu quero ser esse cara? Cara, os dois primeiros foi o Duff McKagan, né, do Guns, e o Flea, assim, foi tipo, uau. Aí depois a gente vai conhecendo tantos outros, né, que vão formar baixistas brasileiros, né, e a gente vai, enfim, tendo outras referências. Mas esses dois foram os que mais chamaram a atenção. Tanto é que quando eu toco, na maior parte das vezes, eu procuro não ficar parado no palco, porque tem aquela vibe de baixista também que é mais na sua, né, mais no canto, e eu gosto já de ir pra frente, justamente porque esses baixistas, eles faziam isso, né. Massa. E conversando com o André, né, o outro mente pensante da banda Bad Faith, ele falou, cara, quando ele viu a banda ali na frente, ele bateu o olho e o pensamento dele foi, eu quero cantar pra ter uma banda e tá ali. Teu pensamento quando começou a tocar baixo era só, não, eu quero aprender a tocar pra fazer som em casa, ou você já veio com esse pensamento, eu quero também tá no palco igual esses malucos aí? Desde o início foi querer estar no palco, né. É até uma questão de autoestima, porque todo mundo sofreu bullying na adolescência, né, velho? Mas o lance era tipo assim, eu achava assim, cara, se eu tiver uma banda, que é um negócio que eu gosto, tipo, uma pose de um rockstar, sabe? Vou me afirmar aqui, lê do engano, não é mesmo? Porque a gente mora no Noroeste Paulista. Mas foi muito nesse sentido de, tipo assim, eu quero tocar. Por exemplo, eu gosto de tirar música em casa, estar tocando em casa, é bom, é um momento relaxante para mim, é uma terapia. Mas quando eu fico muito tempo sem tocar em palco, me estressa, sabe? Então, assim,
eu fico tenso antes de show. Eu fico tenso porque eu quero entregar o melhor ali, porque para mim essa é a principal função no sentido de ter uma banda, né? Eu acho que não é tanto pela banda em si, mas é a banda pelos outros, né? É gerar catarse em quem está vendo, né? Perfeito. Antes de chegar nessa próxima pergunta, lembrando que estamos aqui no T-Pub de Mirassol, onde o senhor José Guilherme e sua trupe da pesada irá tocar na próxima semana. Pode fazer o convite. É isso aí, galera. Ó, então, semana que vem, sábado, estaremos aqui no The Pub, templo sagrado da música do interior de São Paulo, né, que passou por tantos nomes, agora está na gestão da Nath e do Fria, que são pessoas envolvidas com a cultura e com a música, né? Então não percam, vai ser do caralho. Então agradecer a Nath e Fria que abriram um espaço aqui para a gente estar podendo gravar, porque um dos focos nossos aqui é justamente gravar os mirassolenses em seu local de trabalho aqui em Mirassol. Mas Mirassol, infelizmente, não tem tanto espaço, não tem tanto estúdio, enfim, a gente vai chegar nesse ponto. Mas a pergunta que eu ia fazer, você 100% mirassolense, nascido e criado aqui? Na verdade, eu nasci em Rio Preto. Ah, então tchau. Falou, galera, valeu. Não, eu nasci em Rio Preto, morei aos 2 anos de idade, mas assim, entendendo com gente, foi em Mirassol, sabe? E seus primeiros contatos com música, tipo, no interior aqui é difícil você falar, porra, o primeiro show que eu fui foi o show do Guns N' Roses. Não, é difícil você se locomover para São Paulo, chegar até lá. Os primeiros contatos tem são com músicos locais, bandas, covers, enfim. Você tem alguma lembrança de alguma que te encantou, que você te influenciou também como, antes de você ser o músico que é hoje em dia? Cara, o primeiro show de rock que eu fui foi desse cara aqui. Foi do André, aqui no pub. Foi o primeiro. Eu estava no primeiro colegial, o baixista da banda deles estava na sala, a gente, tipo assim, começou o ano, foi em janeiro, eu lembro assim, certinho, e ele chegou na sala, não, vou tocar no pub, a minha irmã vinha no pub, e eu sempre quis vir, né, e foi o primeiro show, eu falei assim, eles tocaram ali no canto, onde hoje ali é o bar, eles estavam tocando, e eu falei, caralho, velho, que coisa fantástica, assim, eu fiquei pirado, né. Essa é a primeira lembrança. A segunda lembrança também tem a ver com o André, também tem a ver com o Fria, que foi no antigo Anastácia. Né? Quando comecei a me adentrar no mundo do amor, eu levei uma ficante para o show da banda do André. E a gente estava tocando em The Dark Room do Skid Row, assim. E eu falei, cara, é agora que eu se consagro, né? E assim, são momentos que marcaram e que me firmaram ao ponto de falar, cara, eu quero ter uma banda, né? E posteriormente falar, não, eu quero ter uma banda com o André, porque é um cara que participou desse processo, né? E aí quando você foi influenciado, falou, cara, quero ser um baixista, é esse instrumento que me encanta. Quais foram as dificuldades que você teve? Você chegou a estudar com um professor? Foi difícil encontrar alguém em Mirassol para dar esse pontapé inicial? Então, a primeira dificuldade foi encontrar um contrabaixo. Eu venho de uma família que durante um tempo teve uma condição financeira muito boa, mas que perdeu essa condição com o tempo. E instrumento musical é muito caro no Brasil. Ele é caro, ele sempre foi caro, né? Então, primeiro foi ter um contrabaixo. Então, durante um tempo eu toquei no contrabaixo emprestado desse amigo meu do Guma, até que ele me vendeu esse contrabaixo. E eu não tinha grana para fazer aula. Não tinha grana para fazer, sempre tinha vontade, mas não tinha grana. Então, já no ensino médio eu já trabalhava. Então, assim, foi com o Guma me ensinando algumas técnicas, quando ele podia também, porque ele também tinha os compromissos dele, né? E durante muito tempo foi tabulatura. Eu entrava, tipo assim, cifra clube, vamos ver como é que é isso aqui e vamos embora. Então foi muito empírico. A partir do momento que comecei a ter banda, eu senti a necessidade de estudar técnica. E aí eu acabei fazendo aula, mas aula online, né? Eu comprei cursos aí, curso do Felipe Andreoli, do Duca Tambasco, para me aprimorando. Mas inicialmente o processo foi empírico. Cara, e é louco, que até junto um pouco do que a gente tinha comentado com o André, parece que a música, a arte em si é algo acessível e inacessível ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Que a principal dificuldade que você teve, então, foi o acesso a um instrumento musical. Isso. E assim, primeiro foi um instrumento musical. Aí o que acontece? Você precisa de um amplificador para tocar. Sim. Ou de uma interface. E, como eu falei, quebrado. Então não tinha. Mas minha mãe tinha um DVD, e o DVD era DVD karaokê.
E aí eu pluguei o P10 e eu tocava no DVD karaokê, até eu queimar esse DVD karaokê. E aí eu fiquei quase 2 anos sem, tipo assim, tocando o contrabaixo sem ouvir. E era doideira, assim, eu tocava sem ouvir. A corda era remendada. E eu só consegui, no final do 3º colegial, com o meu salário, comprar um cubinho, que eu tenho até hoje, que ele é de estimação, eu não vendo, porque ele me lembra esses momentos difíceis que eu passei. Né? Então foi assim, na raça, foi na guerra mesmo. E demorou até você sentir essa confiança para falar, ok, agora eu estou num ponto que eu consigo meter o louco e fazer uma banda? Ou você já meteu a cara, não estou aprendendo, já estou tocando? Então, eu sempre quis ter banda, mas eu não conseguia e essa questão da insegurança bateu muito forte, né? Então, comecei a tocar com coisas da igreja. Eu nem católico sou, mas meu vizinho era muito católico. E aí ele tinha no aniversário dele se juntavam para tocar. Ele falava, vem aí tocar e tal. E passava as músicas assim, a gente ia lá tocar. Mas banda propriamente dito, né? Foi só quando eu tive assim, a segurança e consciência de que não ia fazer feio. Né? Que foi a Roadkill pré-shutdown, né? Uhum. Você lembra como que foi? Você chegou a fazer um show já com sim, o primeiro sim. show foi nessa banda. Qual foi a sensação, tipo, pô, tô no palco, a galera tá me olhando, agora é pra valer. A sensação de você bater o primeiro acorde ali. Então, e aí é uma coisa bizarra que é muito minha, assim. Apesar de eu ficar nervoso antes de show, em geral ficar nervoso, na hora que começa o nervosismo ele vai embora. Ele vai embora. Então, muitas vezes, eu tô tocando e aí eu chego e falo, cara, não sou eu que tô tocando, sabe? Tipo, não sou eu. Não é o Zé Guilherme. É uma outra coisa, né? Então, nesse primeiro show, que foi aqui na Praça de Mirassol, inclusive, né? Foi no Natal. Foi assim, nervosismo, chegar lá, subiu no palco, o trem foi, sabe? E aí, e assim até hoje, né? Eu dar um nervosinho ali no começo. Cara, Daniel puxou, Matheus puxou, Welcome to the Jungle. Já não sou eu que estou ali, já é outra coisa e o negócio vai, sabe? É incrível. O primeiro show, então, foi aqui dentro de Mirassol em um evento de prefeitura. Né? Foi no evento da prefeitura em Mirassol, um evento de Natal, né? Que eles estavam dando algumas oportunidades. Quem fez o meio-campo, porque essa primeira banda que eu tive, a Roadkill, que virou a Shutdown, é do irmão do André, né? E quem fez o meio-campo foi o pai do André. Nesse processo, e a gente foi tipo assim, a primeira banda a tocar. Na banda era eu e o Rafael Scadonic, os mais velhos, um dos únicos que tinham 18 anos de idade, né? O Danilo Origa e o Luiz, eles tinham 16, 15, 16 assim, né? E com o João Bolzano na bateria também, que são músicos aí também, que estão por aí, né? E foi nesse primeiro evento, foi incrível, assim, foi mágico. Mandaram ver ou você torce para que não tenha nenhum registro gravado? Eu tenho os vídeos até hoje, cara. Eles não gostam, eles não devem gostar, mas eu tenho os vídeos. O André, quando eu perguntei, ele deu graças a Deus que ninguém gravou nada. Eu tenho os vídeos e eu olho com muito carinho, assim, sabe? De verdade mesmo, porque ele foi um início. Porque eu vejo hoje a música como algo que faz parte da minha vida. Tipo, não é um complemento. É algo que se eu não tiver, não sou eu, né? Então eu guardo com muito carinho. Tem erro, tem batendo na trave, tem caras e bocas ali, mas eu guardo com muito carinho, eu vejo com muito carinho. Então você chegou a integrar a Shutdown também? Não era Shutdown, né? Foi o Roadkill. Não, sim, a Roadkill. O pré, isso. Aí quando fez a transição para Shutdown, você já não estava mais eu já não estava mais, né? Aí eu já fui para uma banda de grunge já. A gente vai pulando, né? Por aí. E até porque eles já tinham uma ideia de ir para um caminho mais autoral e tudo mais. Naquele momento eu estava na faculdade, eu já estava pensando já mais na questão profissional, né, de trabalho, não tinha tempo de dedicação. E aí acabou que assim, vamos parar essa parceria agora, mas assim, foi uma coisa super de boa. Eu acompanhei os meninos, né, até o final, que são incríveis, né? Mas aí, nessa segunda banda, que é a banda de grunge, corrija-me se eu estiver enganado, foi aonde você começou a vivenciar a parada do músico no pretense de tipo, tocar em todo lugar. Todo tipo de lugar insalubre. Viajar e afins. Isso, foi. Qual era essa banda? Como que surgiu Ela esse se projeto? chamava Stoned Dogs. É uma banda com o pessoal de Rio Preto, né? Com o Fernando, com o Faba, era o Léo também. E o nosso querido Xandeira, né? O Alex Poloni.
Então essa banda foi onde eu comecei a sentir ter noção de palco, né? Então a gente tocava bastante em Rio Preto, a gente tocava num bar chamado Dark Duck em Rio Preto. A gente tocava muito em eventos de tatuagem também e muita festa particular, assim, mas era tipo assim, o cara gosta de grunge e vamos lá. E assim, eu não era habituado com grunge, né? Não é o estilo musical favorito, mas aprendi a gostar também porque eu queria tocar, né? E aí a gente já começou já a rodar, já entender já os problemas de palco, já entender algumas questões. Esse projeto partiu de você ou você foi convidado? Não, eu fui convidado. Né? Eles tinham visto o show na praça. E aí eles tinham chamado, e eu falei, não, cara, melhor não, tal, tô focado aqui. Aí rolou um segundo convite, o intermediário foi o Lucas Ingrassi, né, que é um grande músico também, incrível, hoje está em Jundiaí. E aí eu falei, não, beleza, vambora. E foi onde eu fui sentir mesmo a noção da vida de músico, né? Nesse projeto você era o único mirassolense? Eu era o único mirassolense. Era difícil achar músico mirassolense ou tinha rodo nessa época? Porque, cara, tinha banda pra caramba rolando, com muita gente de Mirassol. É o que acontece. Mirassol sempre teve muito músico. Eu penso de forma... Eu não tenho quantitativamente esse dado, mas eu tenho qualitativamente. Mirassol tem muito músico e Mirassol tem muita música. O problema é que a gente não consegue se revelar, entende? Então a gente teve, até não sei se você vai perguntar isso lá na frente, para te jantando, mas a gente teve momentos e coletivos musicais em Mirassol que foram fortes, né? Então, por exemplo, eu tinha muito contato com o pessoal do pagode. Eu fiz show com os caras do pagode durante um tempo, né? Na escola tinha 4, 5 grupos de pagode, cara, 3 bandas de rock, e a gente se juntava para fazer as coisas, né? E aí um no show do outro. Então, assim, eu acho que era algo mais local, regionalizado ali na questão dos colégios, da escola, e isso com o tempo foi se perdendo, né? A gente era muito incentivado, a gente tinha muito incentivo, né? Mesmo não tendo condição financeira, né? Então, era difícil se encontrar. E em Mirassol, existe uma questão de segregação socioespacial muito grande, né? Então, a galera do SETA, por exemplo, que no colégio não existe mais, né? Dificilmente frequentava os mesmos lugares o pessoal do Genaro, das escolas públicas, né? Então, acabava se ramificando. A gente acabava se conhecendo quando tinha eventos. Aqui em Mirassol tinha um bar, o André me corrige, chamava Tablado. Era Tablado, André? Sim. E aí tinha espaço, né, para algumas bandas tocarem, onde a gente acabava se conhecendo. Mas era assim, nessa pegada. Mas na classe musical aqui nunca chegou a ter rivalidade nem nada. Porque a gente vê que na região tem muito pessoal que tem uma rivalidade besta e tudo mais. Mas na cidade de Mirassol, até onde eu vejo, a galera é bem, tipo, você é da música, beleza, tamo junto. Eu acho que não tem essa rivalidade, e aí de novo, porque todo mundo se conhece, né? E assim, já é pequeno, já é difícil, né? E aí eu até contesto a ideia de progresso musical na nossa cidade. Por exemplo, há 10 anos atrás a gente tinha 2 lojas de música aqui em Mirassol. Você tinha Instituto Musical em Mirassol, hoje você não tem mais, cara. Você tinha o Rubson, você tinha o Pedrão, né? E o pessoal ficava lá, às vezes lá no Rubson, lá e tal, e fazendo jam, né? E assim, pô, conhecendo sobre o instrumento. Eu aprendi muito nessas conversas com esses músicos mais velhos, sabe? Tipo, muito, muito mesmo. Então, saber o que é um baixo, saber o que é uma marca, que é Jennifer. Eu achava mas ele é tão bonito, mas ele é ruim. Mas ele é bonito, mas ele é ruim. Ele é ruim por quê? Por causa disso. Bom, é isso. E a gente até projetar, né? E não tem mais, cara. Não tem mais, sabe? Isso não existe mais. Isso não tem nem mais lógica. Então hoje, eu vejo que a cena musical em Mirassol, ela está muito mais ligada às igrejas, especialmente a igreja evangélica, né? Então eles têm ali, porque eles têm a música, têm os cultos e tudo mais, e aí você tem um desenvolvimento. Mas antes era muito mais aberto, muito mais democrático. Você acha que tem algum motivo especial para isso acontecer? Se é a evolução de São José do Rio Preto, que hoje em dia, 10 minutos você já está em Rio Preto. Você vai tocar vou usar o exemplo do Vila Dionísio, que é a maior casa lá de Rio Preto, né, a mais consagrada. Pô, cara, em 15 minutos você chegou lá. Você acha que essa expansão de Rio Preto fez o pessoal de Mirassol acabar valorizando mais estar por lá do que por aqui mesmo e influenciou? Eu acho em partes, porque assim, vamos lá, a distância de Mirassol e Rio Preto sempre foi a mesma. Sim. A gente teve uma popularização de automóvel, beleza, isso é um fato, a gente teve. Tá? Então, o acesso a ir a Rio Preto hoje é mais fácil.
Mas, volto de novo, Mirassol era uma cidade muito viva. Era uma cidade, por exemplo, assim, quinta-feira à noite tinha o pagode no lugar tal. Sexta-feira tinha a duplinha sertaneja no bar tal. Tipo assim, por pior que fosse, mas tinha música nos bairros com perturbados, sabe? Por pior que fosse, assim, pior digo no sentido sem estrutura, né? Não de qualidade. Tinha uns nata loucos. Você tinha evento, você tinha o Tupã, cara, você tinha o Tupã, sabe? O pub trazia banda grande, né? Tipo assim, e agora tá voltando, trouxe Black Pantera, que foi do caralho, assim, sabe? Tipo assim, sensacional. Então o que eu vejo é que, assim, Mirassol é uma cidade que foi abandonada. Ela foi abandonada, entende? E eu não falo isso de uma gestão ou de outra, ou de um partido ou de outro. Não, eu falo de forma geral. Para mim, na minha visão, Mirassol é uma cidade que ela aceitou se tornar dormitório. Ela aceitou se tornar dormitório de São José do Rio Preto, né? Algo que no passado não era tanto assim. Existia até uma rivalidade entre Rio Preto e Mirassol. Existia uma rivalidadezinha, pequena, de Davi contra Golias, mas existia. Então o que eu vejo é que, e aí eu penso como a questão do poder público, né? Falta-se incentivo à cultura em Mirassol. Aí isso foi se perdendo. De bares, a gente tinha bares em Mirassol, a gente tinha eventos em Mirassol e a gente não tem mais, cara. Cassino tocou em Mirassol, cara. Cassino tocou no Clube Municipal de Mirassol, sabe? Então, assim, por que não tem mais? Tá faltando ali um incentivo, né? E, assim, não vejo que Rio Preto venha sufocar o movimento, não. Lembrando dos incentivos, quando tem esse incentivo e tudo mais, a gente consegue fazer as coisas acontecer. Por exemplo, essa entrevista está acontecendo graças a Lei Paulo Gustavo, que a gente conseguiu os recursos. Tem o nosso querido, o dinossauro mirassolense Adriano Amêndola. Com certeza. Nosso querido Barata Azul, que fez um clipe sensacional ali no museu, graças aos recursos da Paulo Gustavo também. E quando não tem isso, cara, o que você estava falando, Mirassol precisa da galera que mete o louco e fala, não, vamos fazer acontecer, que é o caso do pub aqui, que ficou um tempo parado, ele voltou como groove ali, porque uma galera meteu a cara, quis fazer acontecer, agora como T-Pub tá tendo isso. Você acha que se não tem essa galera que mete a cara, não vai pra frente Mirassol? Não vai. E aí é aquele ponto, a gente tem que analisar, né? O quanto o mirassolense quer estar em Mirassol também, é uma questão cultural, né? Então, desde pequeno eu ouço que a melhor coisa de Mirassol é sair para Rio Preto. Tem gente que mora em Mirassol que fala que é de Rio Preto. Fala que é de Rio Preto, exato. E aí, assim, eu acho que é uma questão que se não tem essa galera para movimentar, morre de vez. Morre de vez, de verdade. Né? Então, o trabalho do Drico, o trabalho do pessoal do Groove, da época do Grito Rock também. É a mesma galera, mas é a mesma galera. E se não são eles, não existe. Basicamente não existe, sabe? Então, por quê? Porque você movimentar, você pegar uma parte do seu dia, do seu tempo para fazer isso, exige dedicação e exige amor. Né? E eu falo assim, tranquilamente, eu não teria condição de fazer isso. Não teria motivação. E eles têm. E existe hoje por causa deles. Então, que bom que tem esse movimento. Que bom que tem leis como o Paulo Gustavo, Aldir Blanc, né, que movimenta tudo e que está dando vozes. Né? Quem sabe a gente possa recuperar isso com o tempo. Perfeito. Bom, a gente deu um pulo lá no que seria adiante, mas vamos voltar um pouquinho. A gente estava falando da querida Stoned Dogs, onde você começou a vivenciar o que é ser um músico, o que é se ferrar com o papo de aqui tem tudo, não precisa trazer nada e bater com a cara na porta. A Stoned Dogs rolou até quando, mais ou menos? A Stoned Dogs, ela existiu... Eu fiquei na Stoned Dogs até 2014, na verdade, né? 2014, porque aí eu fui chamado pela Simbox, né? O André me fez o convite e eu acabei entrando na Simbox. Eu mantive as duas bandas. Aí a rotatividade da Simbox, ela começou, né, de shows assim, né, a frequência começou a aumentar e eu acabei saindo da Stoned Dogs para focar na Simbox. E aí você conheceu o André por conta do querido irmãozito dele e tal. Quando que chegou o ponto que vocês falaram, ok, deu essas bandas aqui que a gente está entrando no CNPJ dos outros, vamos fazer o nosso próprio CNPJ. Como que deu esse start aí? Então, como eu falei, né, eu conheci o André como músico antes de conhecer como pessoa, né? Tipo assim, como indivíduo.
Mas quando a gente estava nessa inbox, a gente começou a perceber o seguinte, que as coisas que nós falávamos, assim, de certo modo, funcionava. E aí a ideia dos caras, não, mas era um projeto muito bacana, falar, pô, muito grato a eles também, muito grato ao Vinícius, muito grato a todo o pessoal, mas a gente começou a falar assim, olha, a linha de pensamento dos caras é uma linha que está sendo diferente da nossa, né? Eles estão focados em outras coisas, então vamos tentar por nós. Só que, de certo modo, a gente estava calejado. Então, assim, a gente sabia um pouco o caminho das pedras. E aí uma coisa que eu e o André e o Matheus, a gente é muito carudo. Nós somos muito carudos, né? Até a história do Matheus entrando na banda é um negócio engraçado. Porque a gente estava tocando com a Simbox, a banda dele, na época, chama Pepper Pilsen, pediu uma palhinha para fazer, e os caras destruíram, eles acabaram com o nosso show. Tipo, eles acabaram. Eles, tipo assim, eles regaçaram o lugar. Eles colocaram todo mundo pro chão na hora que a gente voltou, sabe? Como reagir a isso, né? E foi quando a gente chamou o Matheus. Falou, cara, o Matheus, ele é carudo, né? Ele tem essa presença. É o rockstar. Ele é um rockstar, né? Até, perdão cortar, mas teve uma vez que um cliente da produtora que eu trabalho, junto com o senhor Diego Moita, que é músico também, um cliente falou, não, a gente precisa de um guitarrista, não sei o quê. Que pingou na cabeça de todo mundo é o Matheus. O Matheus é o guitarrista anos 80, é o cara cabeludo e tal, então ele é a vida do rockstar. Exato, não, e assim, e muito do estilo do Matheus hoje vem muito do André, porque o Matheus, ele andava igual o Steve Ray Vaughan. Então era um pouco estranho quando você mora numa cidade que a temperatura é 40 graus, assim, né? Então, mas assim, foi isso, foi tipo, cara, vamos fazer uma banda, a gente sabe o caminho das pedras e a gente é carudo. Qual vai ser o nosso diferencial? Nosso diferencial vai ser não ter vergonha. Porque muito cara que toca tem vergonha, né? Então assim, logo de início a gente tá preparado para ser a banda que os caras vão chamar a gente de mala? Tá preparado para ser a banda que vão falar que esse povo se acha? Então vamos embora, é isso. E assim nasceu mesmo que a gente não seja, tá? De verdade mesmo, a gente se cobra muito, a gente briga muito e a gente, né, não tem essa postura de se achar melhor que os outros, a gente nem se acha melhor que os outros, mas no palco tem que ter essa marra. Mas tem essa marra, e sim, é uma banda marrenta nesse sentido. É um fato. Aquela marra de Romário. Exato. Mesmo não tendo a mesma qualidade. E assim, apesar da gente ter essa marra, a gente reconhece muito a qualidade e o talento de outras bandas. Então, por exemplo, em Rio Preto, tem muita banda boa em Rio Preto, tem muita banda boa em Mirassol. E a gente aprende com esse pessoal. A gente aprende, tipo, de ver repertório, de ver o que eles fazem. E a gente só é chato na hora que a gente aparece. Depois que a gente conhece o pessoal conhece a gente, todo mundo sabe que a gente é legal, sabe? Tipo, parceiro. Tanto que a gente tem parceria com várias bandas, né? A gente tem amizade com muita banda. Essa formação de hoje em dia da Bad Faith, você, o André, o Matheus, o Will, o Dani, tá faz quantos anos esse quinteto? 2017, André? 19 com o Will e com o Daniel, né? 2019, então. Que aí é onde formou a cavalaria, né? Vocês foram naquele caçando ali, precisamos de um tecladista, precisamos de um baterista, ou foi acontecendo ao acaso? Então, foi esse o rolê de não vamos ser uma banda convencional nesse sentido, de se entregar em palco. Eu tô falando isso, pode ser uma chave, pode ser uma arma contra mim no futuro. Olha lá, o cara mortão tocando. Mas qual foi o lance? Quando a gente começou a tocar, ainda com o Biel e com o Lucas Santana, que é o nosso querido Tilápio, primeiro a gente estava atrás de um tecladista. Aí nenhum tecladista queria tocar com a gente. Porque tecladista é raro, né? Tipo, você tem que procurar muito. Então, como é que a gente conseguiu chamar a atenção do Lucas? Tocando. Ele falar, cara, eu quero estar nessa banda, porque essa banda, pô, ela pode ser, né, e tal. E aí foi assim. Com o Daniel foi a mesma coisa. O Daniel um puta de um baterista assim, cara, das antigas, ele teve uma banda que abriu o show pro Angra, né? Então um cara que entende muito, um animal tocando, muito técnico assim. E ele viu um show nosso e falou: se tiver oportunidade, eu quero tocar com vocês aí também. E eu acho que você tem que perguntar pra eles, mas eu acho que foi justamente isso. Com o Will foi a mesma coisa. O Will fez um freela pra gente e, ó, precisar aí, aquele jeitão dele, né? Precisar aí, pode chamar, e a gente chamou e estamos aí, né? Ainda bem, graças a Deus. São 5 personalidades que, por exemplo, vai me corrigindo se eu estiver enganado.
O Daniel é o cara rabugento, ele quer chegar, Totalmente. tocar, ir Eu, embora. Eustáquio. Vocês não têm filho, eu tenho que estar Vocês em não têm casa. filho. Segue na risca regime militar. O Will, tecladista, completamente maluco, mas que tem aquela presença dele que ele manda pra caramba. O Matheus é a aura do Romário. O cara pode estar tipo, porra, vai tomar no cu, no treino do caralho, mas ele entra, mete gol e resolve o show. É isso. O André tem aquele jeitão dele, tipo, pô, velho, eu não vou cantar essa porcaria aí não. Você, nesse teu jeito mais moleque de ser. Cara, muitas personalidades diferentes, poderia estourar uma treta a qualquer instante e a formação ter se acabado faz tempo. Desde 2017 vocês estão juntos. Qual que é o segredo para tantas personalidades conseguirem conviver tão bem há tanto tempo e uma coisa tão delicada que é a música? Cara, a gente é muito diferente em pensamento político, no modo como a gente leva a vida, mas o que nos une é esse amor pela música, sabe? Tipo, é clichêzaço, mas a gente ama o que a gente faz, entendeu? A gente ama. E aí é o seguinte, a segurança que eu sinto tocando com esses caras, com esses 4 caras, dificilmente eu vou ter em outra banda, sabe? E eu falo isso assim abertamente, porque o que acontece? Porque dentro de todas essas contradições a gente conseguiu formar algo que é bonito. Que é bonito pelo menos pra mim. Eu não sei se é pros outros, sabe? Tipo, se é algo bonito pros outros, mas é bonito pra mim. Eu falo que de novo, a Bad Fate, ela não é um evento na minha vida. Ela é minha vida. Ela é minha vida. Então, assim, dentro das contradições, a gente se entende. Entendeu? A gente se entende, a gente consegue... É muito divertido para nós, é muito emocionante para nós. A gente passou por várias barras, por vários momentos, assim, onde... E, assim, esses caras, eles estavam lá, sabe? A gente está lá e... A linguagem musical, ela falou mais alto, e ela fala mais alto, e eu espero que ela fale mais alto até o fim, né? Porque, independente do que aconteça, eu sou São Paulino, os caras é palmeirense, o Will é corintiano, eu sou maluco em futebol, a gente se espeta, a gente se zoa, questão política também, né? Eu tenho um posicionamento mais à esquerda, o André é um posicionamento mais à direita, né? O Daniel também. A gente tem os arranca-rabo... O Matheus provavelmente não tem título de eleitor. O Matheus, ele é um homem primal, né? E aí é isso, tipo... O Will não sabe diferenciar as coisas. O Will tudo bem, né? O Will tá ali pra pentelhar, mas assim... então no final o que une? O que une é a música, o amor pela música, é a sintonia, a gente se encaixa, sabe? É como se fosse um quebra-cabeça complexo, que ele não faz sentido, mas em conjunto faz muito sentido. Quando no palco faz muito sentido. Lembrando só, que você citou São Paulino, nosso querido técnico ali, Lucas Oliveira, com sua camisa do São Paulo, não sei se eu citei ainda, está ali presente, indignado com o pênalti até hoje, mas Por exemplo, ó, o André, a mensagem que eu... Aqui a mensagem que eu recebi do André na última semana, chola mais. Aí vai vontade de xingar, pô, logo depois do jogo, mas é isso. Mas enfim, Luquinhas é o que está fazendo acontecer ali nos backstages, novamente agradecer a galera do T-Pub que forneceu o local, Paulo Gustavo, enfim, citamos como vocês conseguem manter essa formação há tanto tempo. Beleza. Acho que é ok, não é algo tão impossível, é difícil de acontecer, mas temos as exceções. O que é mais difícil? Você manter uma banda nativa há tanto tempo, principalmente uma banda cover. Porque tem muita gente que, tipo assim, pô, eu quero fazer uma banda cover de... Vou jogar um exemplo aleatório aqui de Nirvana. Só vou tocar Nirvana, é tributo Nirvana, é isso, tudo mais, não vamos abrir mão disso. Vocês começaram como uma banda hard rock anos 80, Guns N' Roses, que é a especialidade, né, de vocês, Guns, Bon Jovi, tudo mais, só que chegou um tempo que agora vocês tocam até Lady Gaga e afins. É difícil abrir mão dessa... que era uma essência da Bad Fate, né? Era vendida como uma banda hard rock anos 80, pode correr o risco de ter aquele... que o roqueiro é tudo cabeçudo, tipo... Pô, eu vim aqui pra ver o Guns, os caras tocaram a Lady Gaga. Foi difícil esse processo para vocês desapegarem disso para poder se manterem atuais? Cara, foi, e sempre vai ser. Porque quando a Bad Faith nasce, a gente nasce com essa ideia de tocar hard rock, que é um estilo musical que é o meu favorito, né, junto com heavy metal. Só que o momento quando a gente nasce tá muito favorável pro hard rock, porque é um momento onde o Guns N' Roses está voltando,
é um momento onde a gente está tendo esse movimento, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, e a gente entra com muita força, a gente consegue shows por causa disso, né? Então, por exemplo, muita banda toca Guns N' Roses, mas é muito difícil tocar Guns. É difícil, é uma coisa assim, complexa, porque você pode tocar Guns, você pode pegar a partitura lá e tirar, e beleza, mas fazer parecer, soar como, é complexo, porque é uma banda de muita atitude. É uma banda de muita atitude. É uma banda que, assim, a guitarra é na cara, o baixo é na cara, o vocal é na cara, a bateria é na cara, tudo é muito na cara, sabe? É muito... Porque se você tocar Guns, por exemplo, sem energia, é horrível. É diferente de outras bandas que você consegue tocar, perdão pelo termo, meia bomba. Não dá pra tocar Guns meia bomba. Tipo, você tocar um Don't Cry de uma forma, ou se acaba com o show, você faz todo mundo entrar na vibe. Exato, né? É isso. Por exemplo, tipo, eu, inicialmente, se eu tô lá, tô tocando lá, a gente vai tocar Don't Cry, o Matheus faz a intro, o André faz a vozinha. Se eu não entrar com o baixo o mais forte possível naquela intro, porque brocha o baixo o show todo. Eu não tô fazendo a minha parte. Então, assim, demanda isso, demanda mais do que saber tocar a música, demanda ter o feeling dela. Tem músicas que não. Tem músicas que você consegue fazer ali. Então, quando a gente começou a perceber que o mercado parou de apreciar isso, porque o público começou a mudar, porque o público de hard rock ele não sai mais de casa, ele fica em casa, né? Porque, vamos lá, o álbum de estreia do Guns foi em 87, cara. A gente tem aí 37 anos do lançamento desse álbum, né? 37 anos, então assim, já é uma distância muito grande, então esse pessoal está começando a ficar em casa. Então, olha, aí chegou um determinado momento que a gente falou, olha, o que a gente quer ser? A gente vai ser uma banda de garagem que não toca mais, ou nós vamos mudar, né? A gente vai começar a pegar outras coisas e testar, e a gente testa e erra, né? E aí entra aquilo que eu falei anteriormente do amor pela música. O que nós gostamos? A gente gosta de tocar, cara. A gente gosta de estar no palco e ter pessoas olhando. E não é pelo ego de, olha como eu me acho foda. Não, porque quando acaba o show, a gente desce do palco e tá todo mundo ali, a gente troca ideia com todo mundo, e a gente é humildão, louco, cara. Pessoal, a nossa palavra base, a conversa base, tipo, eu não sei receber elogio como músico. Cara, tocou pra caralho. Eu fico com vergonha. Não é essa a intenção. Mas pela música. Então, é pela música? Então vamos adaptar. Então vamos embora. Então vai ser tocar Lady Gaga, vai ser tocar o Linkin Park e buscar a essência dessas bandas, que também é um processo difícil, porque você tem que entender e para continuar relevante, né? Porque o que nos faz sentir bem é estar tocando. Hoje vocês têm um repertório bem variado, né? Tipo, dá pra ver nessas casas mais populares querem mudar o tipo de público, atingir o público mais jovem, vocês fazem um repertório. Quando vocês vão tocar em uma cidade mais tranquila, que sabe que o público tem uma idade a mais, vocês adaptam. Levou muito tempo até vocês perceberem isso, vocês bateram muita cabeça e viram muito público morto, com aquela cara de tristeza no show de vocês? Não, a gente bateu e bate cabeça, porque às vezes a gente monta um repertório e fala assim, vai ser isso, né? E a parte da montagem do repertório fica muito eu e o André, né? E, cara, vai ser isso, e chega lá e não é. Então, assim, várias vezes a gente brigou em ensaio, mas de brigar, tipo assim, de discussão. Por exemplo, uma banda que todo mundo pede hoje no nosso show é System of a Down. O André não é uma banda que o André curta tanto. É uma banda que eu gosto bastante, o Matheus gosta, o Daniel não tem, tá ali no meio termo, e o Will é isso, né? O Will é tipo, vamos tocar, toco. Então assim, quando a gente foi tocar a primeira vez no ensaio, a primeira reação foi, não vai dar, não tem condição, a gente não sabe tocar isso. Não vai rolar, a afinação toda estranha, não vai rolar. E aí, do momento onde nós mesmos nos cobramos um momento e falamos assim, cara, chega, parou, para de dar desculpa. Vai rolar. Porque a gente consegue, vai rolar. E a gente vai tocar System of a Down como a gente toca Guns. E a gente vai conseguir transmitir. E eu acho que a gente consegue. Não sei, eu acho que a gente consegue. Porque as pessoas pedem, né? E porque, para mim, o ponto principal do Bad Faith, a partir desse momento, não é ser uma banda de hard rock, mas ser uma banda que toca para as pessoas, para o público. E consegue entregar a energia que aquela música está pedindo para o público. Em todas, vou ser sincero contigo, acho que não. Acho que tem uma caminhada para isso, né? A gente está em processo de evolução. Mas de que, se você vê a gente tocando
você vai ver 100%. Você não vai ver 50%. Você não vai ver 20%, você não vai ver 30%. Então, por exemplo, e isso pode soar arrogante, cara, mas a gente não vai ser aquela banda que a gente vai estar tocando para agradar o tiozão roqueiro. Não vai ser, sabe? Não vai ser. Corrigindo aí pra você não... Eu acho que o sentido da palavra é que hoje em dia o roqueiro raiz que a galera fala é uma minoria. Sim. É uma banda que foca no público em geral, aquilo que tá... A maioria ali gosta daquele pop a mais, o repertório vai ser esse. Por exemplo, eu vou falar uma fala que eu ouvi já. Né? Eu já ouvi isso como crítica de tipo, pô, não é uma banda de verdade porque não faz autoral. Não é uma banda de verdade que faz autoral. E já não é mais uma banda de verdade porque tocou Lady Gaga. O que é ser uma banda de verdade? Indivíduo? Legal, cadê a sua banda? Onde ela tá? Você está tocando aonde? Você não tem banda? Poxa, então assim, antes de você criticar, e você tem direito de criticar, sabe? Mas faça uma crítica construtiva. Faça uma crítica que tem embasamento. A gente aceita. Não tá legal isso, essa música não legal, bacana, mas para você criticar você tem que ter algo para criticar, né? Você tem que ter uma base ali, e não se tem. E muitas vezes, muita banda fica focado nesse público, sabe? Daquele tiozão roqueiro, que é a minoria, que, sabe, que devido ao seu pensamento segregacionista, faz com que muita gente se desinteresse pelo rock. Então, vou usar um exemplo aqui que eu e o Diego Moita, músico das antigas aí também, a gente sempre faz um comentário que a gente admira muito o Palinha lá do Pearl Jam de Ribeirão. Vocês conhecem, né? Cara, o Pearl Jam Ribeirão é cover. Os caras tocam Ana Júlia no meio do show. Em alguns momentos você vai achar, pô, velho, que isso, nada a ver. Mas você vê o público, a galera tá no hype. Eles não deixam de fazer o Pearl Jam, aquelas vozes, mas vão de acordo com o que o público está buscando. Então, na sua visão aí, o que você diria é que para você manter uma banda nativa, tocando em todo lugar, sendo bem receptiva, você não pode ter esse ego. Você tem que se entregar ao que o povo quer ouvir. Sim, e aí, de novo, eu volto na questão do público, né? Então, como a gente pensa o público hoje? Se o público de hard rock não está indo mais nas casas de shows, nos pubs, porque ele tem uma comodidade, algo do tipo, assim, ele quer ir, e a gente quer tocar por um motivo, tipo, pela vibe do rolê, cara, a gente tem que tocar o que as pessoas querem ouvir, e a gente tem que entregar o que as pessoas querem ouvir de uma forma decente, honesta, sem ser farsante, né? De novo, eu acho que qualquer banda pode pegar uma tabulatura e tirar qualquer coisa. O diferencial da Bad Faith é a entrega. Então, você vê o André, por exemplo, no dia a dia, o André é um cara polido, velho, é um cara... E no palco o André se joga no palco, ele deita, o Matheus, ele fez uma cirurgia no olho, e uma semana depois ele fez um show, onde ele saiu tocando com a guitarra no meio da galera e acertaram o olho dele, ele se ferrou, ele quase ficou cego. A entrega. Daniel perdeu o aniversário da filha dele. Eu já fui para a ninfa de turma, em que eu saí da colação e correndo para o show. É entrega, é se entregar. Vocês não têm noção das loucuras que o Will faz, por exemplo. Tipo, de roupa, pensar na roupa. Cara, o show é na sexta, no sábado. Segunda-feira o Will está pensando o que ele vai vestir. E pode parecer muito tosco isso, falar, nossa, mas vocês não conseguiram nada. Mas é o que nos alimenta. Então é a entrega pelo que as pessoas estão vendo. Cara, eu fiz uma pergunta pro André, eu vou levar mais ou menos para esse meio aí. Vocês migraram bastante, migrou o público, uma banda que está desde 2014 na ativa. Hoje em dia vocês conseguem trazer uma molecada para show. Tem evento que vocês fazem em shopping, que vocês veem criancinhas e tudo mais. Cara, qual que é essa sensação? Você tá lá no palco, um dia você foi influenciado por um baixista, você era um pequeno Gui, ali vendo o cara tocando na tua frente. Você tá num show e você vê às vezes um aluno teu ali com o olho brilhando, vendo e fala, caralho, velho, meu professor tá mandando ver. Uma molecada que fala, putz, velho, que sensacional, eu gosto de ouvir isso, que massa, velho. Como que é essa sensação de você estar influenciando a nova geração agora? Cara, eu nem penso que eu estou influenciando, para falar a real. Primeira vez que eu subi no palco, eu já agradeci. Eu fui muito grato. Porque eu uso essa frase para educação e vai ser a primeira vez que eu vou usar para música.
A música fez e faz mais por mim do que eu faço por ela. Com certeza. Então, eu nem tenho a pretensão de influenciar ninguém. Eu nem tenho a pretensão. E aí, quando a gente toca, por exemplo, nesses eventos, a gente tocou no último no Iguatemi, tinha criança, sabe? E é legal, e os pais ficam com as crianças lá, e a criança pula e tal. Me passa muitas coisas na cabeça, mas nenhuma delas é no sentido de, eu estou influenciando, sabe? É só de que bênção eu estar partilhando um momento de alegria meu com outras pessoas. E a gente está nessa comunhão de felicidade, sabe? Porque eu poderia estar ali embaixo também, tudo bem. Né? Então, assim, nessa vida que a gente tem, que é tão corrida, cara, que está cada vez menos aberta para momentos de emoção, de sensibilidade, de partilha, tá fazendo isso é um privilégio. Então eu vejo desse modo, eu vejo como, né, quando eu vejo ali a criança, e me faz pensar também criticamente, as pessoas não gostam de rock, não, as pessoas gostam de rock, né? Que precisa mudar a mentalidade do roqueiro, ele precisa parar de ser xiita, ele precisa parar de querer, né, de segregar, de querer se achar melhor que o outro porque ele ouve determinado estilo de música. Isso afasta muito, né? Então, para mim, é esse o pensamento, é de agradecimento, de bênção, sabe? É a minha oração. E você, nessa atividade principal que desenvolve, tem suas especializações aí, história, filosofia e tudo mais. Você acha que o José Guilherme, filósofo, historiador, existe por causa do José Guilherme músico, ou o José Guilherme músico existe por causa do filósofo historiador? Eles são duas partes do que a gente chama isso de vida, né, cara? Eu não me vejo sem um ou sem outro. Eu não me vejo. Não consigo me ver, sabe? Eu vejo que eles se complementam. Então, em muitos momentos, por exemplo, durante uma sala de aula, assim, né? E a sala de aula tá caótica, eu falo, nossa, cara, eu lembro, caótico foi aquele dia que você tocou, que queimou o cubo, que o dono da casa ficou louco e não tinha como tocar, aquilo lá não tinha jeito. Isso aqui tem, né? E muitas vezes eu tô ali no palco, e, como a gente tocou lá no Iguatemi, sei lá quantas, mais de 1000 pessoas, e falar, nossa, caramba, velho, meu irmão, você enfrenta coisa pior todo dia. Vambora, né? Então é isso, assim, isso se complementam. Não são duas pessoas diferentes, são a mesma pessoa em um momento diferente. É o que me faz, assim. Não é o que me define, mas é o que me faz. Agora, passando aí para a reta final do nosso bate-papo. Cara, vocês já tocaram em tudo quanto é lugar, já tocaram em casamento, festa de aniversário, diversas cidades. E aí você vê um local aqui como o pub, que passou por diversas administrações, tal, tá se reformulando, tá se adaptando, tal como a banda de vocês se adapta de acordo com as realidades atuais, passou por reforma e tal. Cara, qual que é essa sensação de você voltar a tocar num espaço 100% mirassolense, um espaço que te influenciou a ser o músico que você é hoje em dia? De novo, é gratidão. Entrar aqui, a gente entra aqui e entra com um sorriso, sabe? Eu entro e abro um sorriso. Eu olho para esse palco e já dá ansiedade. Quero estar aqui, sabe? Ver as pessoas, ver aquele colega da escola que eu não via há tanto tempo, sabe? É mágico. E por amor a essa cidade, por amor a Mirassol, o pub é muito necessário. Então é uma vitória, cara. É um sentimento de vitória, de felicidade, de querer fazer ainda mais parte dessa história, né, dentro do pub, dentro da cena musical de Mirassol, que tem muita gente que está escondida, que tem muita gente que precisa de oportunidade, que tem muita gente que tem banda aí e não tem espaço, né, que seja o reinício de um momento, de uma nova era em Mirassol, na era da música de Mirassol. A preferência de você então é sempre jogar em casa? Cara, não tem como, né, velho? É muito bom. Minha mãe pode vir aqui ver, né? Meus sobrinhos, isso pra mim é especial. Maravilha. Então, se puder fazer a chamada pro pessoal, que a gente sabe no próximo sábado teremos Banda Bad Faith por aqui. Galera de Mirassol e da região, venham para esse templo maravilhoso, mágico, sagrado, que é o The Pub. A gente vai fazer um show incrível, vamos entregar muito. Vocês podem ter certeza, vai ser uma noite mágica, vai ser inesquecível, vai ser loucura pra caramba, porque todos os nossos shows são loucuras, mas no show de semana que vem, galera, vocês não têm noção,
esse palco vai ficar pequeno. A gente vai pôr fogo no bom sentido, por favor, tá? Nessa cidade. Bom, vamos lá. A gente caminhou bastante sobre essas dificuldades que você teve até você se tornar um músico que é hoje em dia, chegar nessa formação. Tem algum ponto principal que eu deixei de te perguntar que você acha importante citar aí? Cara, eu acho que de forma geral a gente abordou os principais pontos, né? E só deixar assim, né? Frisar isso novamente, né, Gabi? O teu trabalho, o trabalho do Pub, do Fria, da Nath, do pessoal do Groove, é essencial. A arte é alimento, né? E a gente vive um momento hoje que é muito, muito triste, como que parece que é diversão, se divertir, ser feliz, apreciar uma obra de arte, apreciar um show, parece que não é válido, né? A gente está num discurso muito onde nós temos que ser muito produtivos e uma produtividade que nos explora, né? Então, o que vocês estão fazendo, o que o Pub vem fazendo, né? E esse próprio projeto, ele é um alimento para a alma e é uma forma de resistência nesses tempos tão mecânicos que a gente está vivendo. Então, só agradecer pela participação e pelo projeto. E para o pessoal mirassolense aí, da nova geração artística que tá vindo, seja no ramo musical, pintura, o que quer que seja, você já passou por todas as dificuldades possíveis, chegaram os momentos que você deve ter pensado, vou vender essa porra desse cubo aqui, vou vender esse baixo e que se dane. Qual o conselho que você dá para essa galera que está querendo meter a cara, mas ainda está com um pouco de insegurança? Só vai. Se você gosta, vai. Ouça as pessoas, ouça a opinião das pessoas, mas não opiniões que te diminuam, né? Não se sinta menor por talvez não ter um instrumento mais top, ou por errar alguma coisa, ou por não conseguir fazer tal coisa. Só vai, porque só você sabe o que você passa, só você sabe da tua vontade, né? Da sua potência, do seu espírito de potência. Então continua, né? É claro, críticas quando são construtivas, quando é para dar um toque, quando é para melhorar, sempre são bem-vindas, mas se a pessoa tira o seu estímulo, né? Se ela está ali para te julgar, ela não merece ser ouvida. Então ouça o seu coração e faça o que deve ser feito. Maravilha. Essa belíssima mensagem, vamos encerrando nossa segunda entrevista aqui das Vozes de Mirassol, projeto arcado pela Lei Paulo Gustavo. Então teremos mais 3 entrevistas pela frente. Nosso querido Adriano Amêndola, do Barata Azul, vai estar pela frente. Gabi, Érica também, uma galera forte aí do cenário mirassolense. Estamos por aí. Até a próxima. Um forte abraço para todos. Tamo junto, galera. Muito obrigado aí pela oportunidade. É nóis. Senhor Luquinhas, obrigado. Encerre a nossa navegação.